Você já teve problemas no gerenciamento de projetos? Quando começa um projeto, cada um não tem, projeto da empresa não tem um padrão de trabalho? Hoje eu vou ensinar como é que a gente pode criar um padrão, onde tem um cronograma que a gente trabalha, parecido ou mesmo igual para todo projeto. Quando um projeto é de um determinado tipo, já começa um projeto com aquele padrão. Como é que a gente pode começar já com os riscos padrões para poder avaliar, para fazendo que o gerente de projeto não se perca nesse início de projeto e que já existe uma documentação própria do projeto e quando o projeto começa, ele já tem para preencher toda essa informação. Bom, sem mais demoras, vamos ao vídeo. Bom, primeiro ponto é, aproveita, já dá o like, se inscreve no canal, se gosta desse tipo de conteúdo, é porque a gente sempre mostra conteúdos desse tipo aqui. E o ponto que eu vou mostrar hoje é a respeito do modelo, e modelos a gente pode trabalhar de várias maneiras. Um ponto que a gente pode criar, inclusive agora já mudou aqui, de eu clicar e criar um projeto novo, tá? Então ele já está com um ambiente modificado, tá? Então a exibição aqui está um pouco diferente do que era do anterior. Eu posso vir criar esses modelos, tá? Atualmente não tem como criar, salvar modelo aqui. Mas logo logo vai ser liberado para a gente criar modelos e guardar os seus próprios modelos, tá? Então aqui já tem modelos prontos, pré-definidos, mas cada empresa tem seu próprio modelo. Então assim, quando começa um projeto novo, que bom seria assim se a gente tivesse um modelo sempre com kickoff, com todo o padrão da empresa, então todo o projeto começa ali e pode começar também com a documentação desse projeto vinculado às atividades. O que a gente vai fazer aqui é mostrar um pouco disso e como é que a gente pode criar esses modelos, tá? Então eu vou pegar, vir aqui, no Planner hoje não dá nativamente, porém no PSA já dá, tá? No nosso ambiente do PSA Easy, que a gente vai ter a gente vai ter até mais do que simplesmente eu copiar somente as atividades e deixar igual. Então, clicando aqui em criar plano, automaticamente eu posso definir um plano, tá? Por exemplo, conector Easy 5.0, tá? A gente pode vir lá e gerar ele. Projeto, daí eu tenho aqui, no caso a gente tem hoje como criar no Planner, o cronograma, no Project ou um híbrido, que eu tenho o Project junto com o Planner. Tá, o Project Desktop, né, mais o Planner, daí seria o híbrido. Vou criar com o Planner, que já tem um modelo pré-definido. Vou colocar o número do projeto, posso ter campos de empresa aqui, então um pouco mais elaborados que somente o Planner. Posso selecionar um programa para ele, né? Então esses campos são configuráveis conforme o cliente, então o ideal quando você está implantando um Power Apps para o Planner é fazer isso, configurar. Eu posso pegar e selecionar um departamento. Vou lá selecionar um departamento do projeto. E a partir disso, tem os tipos de projetos daquele departamento. E daí eu tenho, por exemplo, eu queria criar de inovação. Só que inovação não tem aqui. Só um instante. Projetos, aqui, inovação. Daí eu tenho um projeto do tipo de inovação, tá? Vou preenchendo todos os campos, tudo certinho, financiamento, se é interno ou externo, tudo isso aqui é configurável, determino. Tem as fases do projeto, tudo aqui. Vou lá clicar em salvar e estou criando esse projeto pela primeira vez. No processo de criação, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma cópia de um projeto modelo, que vai ter não somente a parte de tarefas, informações básicas, aqui no caso ele ainda está criando, tá? Ele está criando, daí vai aparecer as tarefas aqui. Mas também os riscos. Aqui não criou com riscos. Por quê? Porque não tinha no modelo esses riscos. Mas se já tiver modelos padrões, a MLPro trabalha, a gente trabalha com riscos padrões, a gente pode já trazer esses riscos para o projeto. Se a gente tiver documentação padrão, a gente também pode trazer para o projeto. O que a grande vantagem disso é que eu consigo trabalhar com padrão e quando um projeto começa, ele já tem que trabalhar com esse padrão. Então, por exemplo, se existem riscos pré-definidos, todos vão aparecer aqui. Vão aparecer em vermelho, porque ele precisa definir uma data que eu vou tratar ele e tudo. Se não for tratado na data, ele entra em vermelho novamente, então eu consigo gerenciar esses riscos. E esses riscos podem partir de lições aprendidas. Porque se você cadastra uma lição aprendida simplesmente,
E numa lista de lição aprendidas, a chance de esquecer é muito grande. Só que se você cadastra partir de um problema, de um projeto, no final do projeto teve o encerramento desse projeto, e no encerramento do projeto se avaliou que era um risco provável para os próximos projetos, eu pego e já cadastro ele no modelo. Então, na hora que eu cadastro ele no modelo, automaticamente os riscos aparecem aqui, tá? Só salvar e fechar aqui antes. Vamos ver se agora aparece aqui. Aqui já está aparecendo, já estão algumas informações. Ele roda por trás, né? Então ele leva alguns minutos. Por exemplo, a documentação do projeto, a gente pode ter lá padrão. Nesse caso vai estar vindo vazio, mas eu poderia vir pastas aqui e toda a documentação do projeto. E a parte de tarefas, daí vim aqui com as tarefas. Então ele leva um tempo para rodar, ele roda por Power Automate, isso, tá? Então ele já vai aparecer aqui. Então você tem toda a metodologia da empresa que a gente pode ir configurando e customizando conforme o cliente. Então você tem isso aqui, tá? Você vai configurando aqui e daí vai ter toda a metodologia. A parte do projeto é um pouco diferente. Ou de repente sua empresa não é padrão. Então para aquele tipo de projeto vai ter as atividades. Daí eu vou retirar e colocar, configurar conforme a necessidade. Outra coisa é que pode ter anotações. Cada a tarefa tem anotação, ou mesmo anexos, tá? Nesse caso não tem, mas eu poderia ter também aqui. Posso daí sim adicionar as pessoas corretas para isso, tá? E trabalhar com esse cronograma. Então é isso que eu tinha por hoje, tá? Trabalhar com modelos onde eu consigo trazer esse modelo tanto de cronograma como riscos ou qualquer outra lista que for necessário já trazer. Por exemplo, também a gente pode trabalhar com aquisições, né? Então você já tem as aquisições padrões daquele projeto, então vou sempre ter que ter uma contratação padrão, eu já trago as aquisições, depois a pessoa revê isso aí para ver se faz sentido, se não faz, se retira, se coloca, tá ok? É isso que eu tinha por hoje. Queria agradecer e se você gostou novamente, dá o like, se inscreve no canal que a gente sempre está mostrando coisas novas aqui, tá ok? E não esquece assim, se tiver alguma dúvida, comentário, pode fazer o comentário, eu respondo 100% dos comentários, me policio em relação a isso, normalmente menos de 24 horas eu respondo, tá? Então se tiver uma dúvida, tanto do Planner como de outra ferramenta ali, de outro produto auxiliar, do Power Apps, tudo, fique à vontade para tá fazendo a pergunta que a gente responde e responde rápido, tá ok? Outro recado, se você tem um produto aí, seja ele qualquer produto que seja diferente do Planner, eu estou fazendo um comparativo do Planner com essas outras ferramentas. Então convido para participar comigo de uma conferência para estar mostrando para comparar esses dois produtos. Mas eu preciso de alguém que realmente mexa com aquele produto de gestão de projetos para a gente comparar um com o outro. Então é uma série que a gente montou, só que eu preciso agora de pessoas para fazer junto comigo, pessoas que conheçam naquela ferramenta e queiram comparar com o Planner. Eu posso estar fazendo isso junto com vocês, tá ok? Obrigado e até logo!